Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. João, capítulo 3. Isso, aleluia. Eu quero falar algo nessa manhã, um tema nessa manhã que Deus colocou no meu coração essa semana. E mesmo assim, na nossa ida para Lisboa, que alguns de nós aqui tivemos lá em Lisboa, eu acabei por meditar mais ainda nesse tema. E o tema é características daqueles que são nascidos de novo. Você crê que você é nascido de novo? Amém? Em João 3, Jesus ele fala algo fantástico. É preciso nascer de novo. Ele nunca diz que é preciso crer em Deus. Tem muita gente que crê em Deus e vai para o inferno, você sabe? Porque até o diabo crê em Deus. E crê até mais que nós, porque ele já viu. Não é só crer em Deus, você precisa crer em Jesus. E quando você crê em Jesus, o Filho de Deus, você nasce de novo. Nós precisamos ser nascidos de novo, amém? João capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Versículo 3, em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Jesus numa conversa espiritual e Nicodemos numa conversa natural. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, reunidos no Teu nome, porque nós amamos o Senhor, amamos a Tua obra, amamos a Tua palavra, Jesus. As Tuas palavras são espírito e vida e nos lavam, nos purificam, nos transformam. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, que as Tuas palavras possam nos trazer vida, transformação, para que possamos não sair da mesma forma como chegamos, mas cheios de Ti, lavados, transformados, renovados e alimentados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Sabe uma coisa que a gente vai observando com o tempo? É que infelizmente não são todas as pessoas que estão na igreja ou que vêm para o culto que verdadeiramente nasceram de novo. Porque aqui o Senhor Jesus ele fala de um item extremamente necessário para que a pessoa possa entrar no reino de Deus. Eu não quero entrar muito na questão escatológica, mas a Bíblia fala sobre dois tipos de reino: o reino dos céus e o reino de Deus. São dois reinos diferentes. O reino de Deus, o reino dos céus, é o reino que Jesus vai reinar aqui na terra por 1000 anos. Mas o reino de Deus é o reino eterno de Deus. Se você for ler lá em Apocalipse, depois dos 1000 anos que Jesus reinar na terra, vai haver novos céus e nova terra. Essa é a parte que eu falo para os meus filhos, que a gente vai morar em um planeta novo. Eles ficam tudo animados. A Bíblia diz que vai ter novos céus e uma nova terra. E o reino de Deus vai ser por toda a eternidade. E Jesus fala, para que alguém possa entrar no reino de Deus, ela precisa nascer de novo. E quando Jesus fala que precisa nascer da água e do Espírito. Quantos aqui nasceram da água? Todos. Não sei se você sabe, quando você nasceu, naquela época só falava que saía água, não sabia que era aquele líquido amniótico.
Não tinha esse nome antigamente, né? Era água só. Era a bolsa que estourava e saía água, não era? Hoje em dia a gente tem uns nomes mais sofisticados. Porque você nasceu no meio da água. Jesus falou, tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Um nascer espiritual. Infelizmente tem muitas pessoas que às vezes estão na igreja, mas não nasceram no Espírito. Eu quero mostrar aqui alguns motivos que levam as pessoas a irem para a igreja, mas não terem nascido de novo. E pode ser que às vezes você observe isso. Porque, não sei você, mas você sente que fala, rapaz, como é que esse cara é crente? Meu Deus do céu. Tem hora que não te faz confusão. Algumas pessoas que se diz cristã, se diz, sabe, filho de Deus. Tem umas atitudes, faz umas coisas que fala, Jesus, mas também não estou aqui para julgar, o Senhor é quem julga. Mas nós temos que olhar e falar, Senhor, eu quero ser aquele que é nascido de novo. Eu quero aqui, daqui a pouco eu vou falar das características bíblicas que a Bíblia mostra de pessoas que nasceram de novo. Mas tem pessoas que às vezes vêm na igreja sem ter nascido de novo, que às vezes vêm, sabe por quê? Nasceram numa família cristã, foi criado nessa cultura, e ele está acostumado aí. Eu falo que eu era assim quando era pequeno. Ah, você é crente? Ah, eu vou, minha mãe vai, me leva, eu sou obrigado. Eu ia, porque eu fui criado nessa cultura de domingo e ir para a igreja. Só um dia que eu tive uma experiência com Jesus, e aí eu nasci de novo. Mas infelizmente tem pessoas que às vezes mesmo adulta vai, porque ela se sente numa obrigação religiosa de ir, e depois ela cumpriu a obrigação religiosa dela. Mas não é porque ela nasceu de novo, ela foi criada numa cultura que vai, ok. Mas não nasceu, às vezes está ali, e a cabeça dela nem está ali. Ela só está cumprindo uma obrigação religiosa. Uma outra coisa que às vezes faz com que às vezes as pessoas venham para a igreja. Tem pessoas que vêm para a igreja, sabe por quê? Só porque ela não quer ir para o inferno. Não, tem que ir para a igreja, né? Senão eu vou para o inferno. Já pensou assim? Não, tem que ir para aqui, senão Deus me livre eu ir para o inferno. Deixa eu te falar, você ir para a igreja com medo de ir para o inferno não significa que você nasceu de novo, não. Filho, vai para a igreja porque eu não quero que você vá para o inferno. Realmente, eu não quero, mas não vai ser ir para a igreja que vai fazer com que ele seja salvo. Aliás, tem uma frase que ela é muito famosa, não sei se você já ouviu, de uma mulher chamada Rábia, dos anos 800 depois de Cristo. Ela não era cristã, ela era muçulmana. E uma vez ela publicou uma frase, publicou na época, que dizia assim, não sei se você já ouviu essa frase: se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Sabe, tem muito cristão que não tem esse mesmo pensamento que uma mulher muçulmana tinha com relação a Allah. Que às vezes tem pessoas que vão, não, tem que ir, né? Porque não quero ir para o inferno. Não, mas aquele que é nascido de novo, ele nem se preocupa com o inferno. Porque ele sabe que ele não vai para lá, porque ele nasceu de novo. Ele não se preocupa, ele não tem medo do inferno. O verdadeiro cristão nascido de novo, ele não tem medo do inferno. O inferno não é um problema. Como o Senhor fala, aquele que crê não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Um outro motivo que às vezes as pessoas vêm para a igreja, mas não são nascidos de novo, sabe para que é? É só para ser abençoado. Eu já vi pessoas às vezes ir para a igreja, começar a frequentar o culto. Por que você está aqui? Não, porque eu tenho um problema de saúde, eu quero que Deus me cure. Ok, pode ser um dos caminhos, sabe? Que muitas pessoas foram até Jesus apenas para ser curado. Depois foi curado, ó. Mas eu vi essa pessoa, depois que ela foi curada, tá, mas vamos continuar. Não, eu já tenho o que eu queria. Não quero ser crente, não. Então às vezes tem pessoas que vêm só para receber algo. Eu falo, Deus é tão bom que dá, até dá. Mas eu fico imaginando, a pessoa tem um problema na perna, está até andando reto agora. Mas é por pouco tempo, depois você vai, é melhor você ir com uma perna só para o céu do que com duas para o inferno, né? Não é só isso, Deus não está preocupado só com o seu corpo natural. Mas tem pessoas que às vezes vêm só para querer receber algo. Eu quero ser abençoado.
Eu li uma frase de Mahatma Gandhi, de Gandhi, né? Que ele é muito conhecido. E ele numa entrevista ele respondeu assim: eu não rejeito o seu Cristo, respondendo para um cristão. Eu amo o seu Cristo. Gandhi falando. Apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. Eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Sabe que um dos maiores impedimentos de outras pessoas se converterem não é nem o diabo. Porque o diabo não tem esse poder todo. Tem gente que dá muito poder pro diabo. Tem gente que tem medo do diabo. E eu vou mostrar para você que se você é nascido de novo, você tem uma coisa que você não tem, é medo do diabo. Não tem. O diabo não pode tocar naquele que é nascido de novo. A Bíblia diz: não dê lugar pro diabo. Ele só pode tocar em você se você der lugar. E se ele tocar, a culpa não é dele, é sua. Tem uma música do Thales Roberto que chama-se Eu Sou Blindado. Você é cheio do Espírito, você que nasceu de novo, o diabo não pode tocar. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, como um leão, porque ele imita um leão, procurando alguém a quem devorar. Isso é, procurando alguém que dê brecha, que dê lugar. Porque se não der, ele não pode tocar, ele vai ficar ali rosnando, imitando um leão. Você pode olhar para o diabo e falar: você não pode me tocar. Isso é que você faz com que o demônio fique endemoniado. Porque o diabo sabe que ele não pode te tocar. Só que ele fica... Alguém já ficou muito perto de um leão? Todos já foram no zoológico, né? A maioria das vezes que eu vou no zoológico, o leão está escondido. Não sei se isso acontece com você. Fala: cadê o leão? Tá lá na toca lá. Mas imagina você ali perto de um leão. O leão pode rosnar o que for, se a grade estava ali, ele não te toca. Você que nascer de novo, uma coisa que você não precisa ter é medo. Porque o diabo não pode tocar. Agora, se você der brecha, aí, meu irmão, pode ter medo. Ah, o diabo se levantou. Não sei pra quê. Porque é besta. Porque ele não pode tocar. Ele pode querer me deixar com medo. Mas eu me levanto e falo: o quê? Eu tenho que ter medo até do pecado, porque a Bíblia diz que do pecado a gente deve fugir. Mas o diabo a gente deve resistir. Cai fora, rapaz. Você é louco. Resistir ao diabo e ele... Conhece esse versículo? Resistir ao diabo e ele fugirá. E tem crente que ainda tem medo do diabo. Ai, o inimigo está furioso. Azar dele. Bom sinal. Sinal que você está a incomodar ele. Mas ele não pode tocar. Sexta-feira ele está furioso. Deixa ele, azar dele. Ele é que vai morrer de ataque cardíaco. Mas vamos lá. Sabe que um dos maiores desserviços para o reino de Deus são aqueles que se dizem cristão e não são. Aqueles que estão na igreja e não são nascidos de novo. Porque aquele cristão que é nascido de novo, eu já vou falar aqui, mostrar aqui alguns versículos bíblicos que mostram essas características daqueles que são nascidos de novo. Ele só é benefício para o reino de Deus. Agora, a pior coisa é você ter às vezes pessoa da igreja, que às vezes a pessoa vai se converte, você tem que proteger. Não, fica longe daquele irmão ali, que aquele irmão ele só vai te dar problema. É horrível isso. Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia. Abra ali em Romanos no capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós vamos ler o versículo 13. Romanos 8, capítulo 8, versículo 13, fala uma primeira característica daquele que é nascido de novo. Romanos capítulo 8, versículo 13. Pode baixar um bocadinho a música aqui, tá um pouco alto. A partir do versículo 13 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O apóstolo Paulo a Romanos, ele coloca um padrão fantástico aqui.
Se você nasceu de novo, você é filho de Deus, consequentemente você tem que ser guiado por Deus. Aquele que é nascido de novo, ele é guiado por Deus. Não faz confusão na sua cabeça uma pessoa que se diz cristã e nascido de novo faz fora da vontade de Deus? Se você ler Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, você não precisa abrir, mas é aquele texto que diz assim, Jesus ele fala assim: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, realizamos muitos milagres. E Jesus fala assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas Senhor, eu era pastor. Desculpa, eu não te conheço não. E Jesus continua falando: apenas aquele que faz a vontade de meu Pai vai entrar comigo. Não importa o título, você pode ser pastor, apóstolo, semi-arcanjo, qualquer coisa. Só vai entrar aquele que faz a vontade de Deus, aquele que é guiado por Deus. Jesus em João 17, na oração sacerdotal, ele fala: Pai, eu falei para eles tudo aquilo que o Senhor me disse. E você vê na vida de Jesus, ele diz: eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. No final, lá na cruz, ele diz: está consumado. Pai, eu fiz aquilo que o Senhor me pediu. Aquele que é filho de Deus, aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido do Espírito, ele vive guiado pelo Espírito. Um verdadeiro nascido de Deus, ele não pode viver baseado nas suas próprias vontades. Como eu já ouvi às vezes de crente: Deus abençoe os meus planos. Mas não, peraí. Deus, o coração do homem pode até fazer planos, como diz Provérbios, mas a vontade certa vem dos lábios do Senhor. Isso é: Deus, eu posso até fazer planos, mas Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Aquele que é nascido de Deus, ele é guiado pelo Espírito. Ele levanta pela manhã e fala: Espírito Santo de Deus, o que é que eu tenho que fazer hoje? Qual que é a tua vontade para mim? Quantos estão entendendo? Por isso, uma primeira característica de uma pessoa que é nascida de novo, ela é guiada pelo Espírito. Sabe, diariamente: Espírito Santo de Deus, guia os meus caminhos. Segunda característica, abra lá agora em João, no capítulo 8. João, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 10. João, capítulo 8, a partir do versículo 10, diz assim: então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Aquela mulher que foi pega em adultério, as pessoas queriam apedrejar ela. E ela disse: ninguém, Senhor. Disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Mas Jesus não parou por aí. Jesus falou: não, não te condeno também não. Ok, não, mas não parou por aí. Jesus disse: agora vai e abandone a sua vida de pecado. Porque Jesus não apenas perdoa o nosso pecado, Ele não apenas nos lava do nosso pecado, Ele diz: você está perdoado, agora vai e não peques mais. Na versão NVI: abandone a sua vida de pecado. Tem muitas pessoas às vezes que se dizem cristãs, vão para a igreja, mas não tiveram a mudança de vida. E deixa eu te falar, quando a gente fala de ser um verdadeiro cristão, muita coisa na nossa vida vai mudar. Vou te dar um exemplo. Aqui no caso, que estava mostrando aqui, ó, essa mulher, ela foi pega em adultério. Deixa eu te fazer uma pergunta: se uma prostituta entrar aqui e se converter, aleluia, ela vai ter que mudar de vida, sim ou não? Ela vai ter que mudar de emprego? Vai ter que deixar, abrir mão dos clientes? Vai ter que ser. Só que tem muita pessoa que se converte e o trabalho dela vai contra a palavra de Deus, ou atrapalha dela fazer a obra de Deus, e isso ela não quer mudar. No patrão lá fala: ah, não, você vai ter que fazer isso aqui. Não, mas isso aqui é errado. Você tem que fazer, é o seu trabalho. Você não é pago para fazer coisa errada, você não é pago para mentir. Quantos estão entendendo? Deixa eu te falar, quando você nasce de novo, a sua vida muda. Sabe, eu gostei de algo fantástico. Nós estávamos lá em Guimarães, e a Bibiana, não sei se ela está nos acompanhando aqui pela internet, eu acredito que sim. Eu ouvi dela, eu achei fantástico.
Ela nasceu de novo tem pouco tempo. Se batizou esses dias, ainda está cheirando a água do Rio Douro. Brincadeira, que ela tomou banho, aleluia. Mas recente. Um bebê espiritual. E ela estava fazendo um curso e ela foi fazer o estágio. E ela no estágio ela se posicionou. Domingo não. Domingo é o dia do Senhor. Falei, porque aquele que nasce de novo, a sua vida muda. Sabe, quantas as pessoas falam, mas eu trabalho, sei o quê? Eu dou o testemunho da Amélia. Trabalha em restauração, ainda amo o que faz, aleluia. Glória a Deus, porque a comida da Amélia é fantástica. Mas quem trabalha em restauração sabe como é que é. Geralmente as pessoas têm folga aí de quarta, quinta, terça. Final de semana, esquece. A Amélia ficou um bom tempo, não conseguia vir para o culto de domingo, né, Amélia? Só na célula. E eu falava, vamos orar, porque nasci de novo, não quer ficar longe da reunião do corpo. Deixa eu te falar, esse tem que ser o normal na vida do crente. Não consegue ficar longe, não quer ficar longe. Esse tem que ser o normal naquele que é nascido de novo. Eu preciso estar no corpo. Um membro fora do corpo não tem vida. Eu falei, vamos orar, Amélia, vamos orar. E toda a célula lá orando. Deus, abre uma porta. Um dia, Deus abriu uma porta. O que é? Eu vou trabalhar num restaurante que abre às 8 da manhã, fecha às 6 da tarde, segunda a sexta. Eu falei, como assim? A gente olha e depois não acredita, né? Que Deus responde. Que restaurante é esse aqui? Tá lá, trabalhando, aleluia, feliz da vida. Segunda, horarinho de escritório na restauração, né? Deus é bom. Porque quem se posiciona, deixa eu te falar, Deus faz a obra. Porque a sua vida tem que mudar. Fala, não, eu me converti, eu entreguei minha vida para Jesus, eu nasci de novo. Você, um cristão a sério, não é meia boca? É cristão, ou é cristão a sério, ou não é. Melhor não ser. Quantos estão entendendo? Olha só o que diz. Abra aí a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, no capítulo 3. Olha só o que diz o versículo 9. Eu quero ler esse versículo em duas versões. Na NVI, mas também na Revista Atualizada. Na NVI diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Não é que ele não peca. Tanto que na versão da Revista Atualizada diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Na NVI diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Aquele que é verdadeiramente nascido de novo, ele até peca, porque tem hora que a gente escorrega, mas por ele ser nascido de novo, ele fica tão incomodado. O Espírito Santo acende uma luz vermelha nele assim, pim, 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 até resolver. Aquele que é nascido de novo, ele não consegue viver na prática do pecado. Um dia eu e a Diane no Brasil fomos aconselhar uma menina, e essa menina foi abrir para nós que ela era lésbica. Eu sou lésbica, eu gosto de mulher, mas eu amo Deus, e sei que Deus me ama também. O que você tem a dizer sobre isso? Eu falei, é simples, você precisa se converter. Você precisa nascer de novo, porque aquele que nasce de novo, ele não consegue viver dessa forma. Se você consegue, você tem a informação a respeito de Deus, mas você não nasceu de novo. Percebe a diferença? Aquele que nasce de novo, ele não consegue viver, ele até peca, mas quando ele peca ele fica mal, até ele se resolver, porque a semente de Deus está nele. Ele vai ter que resolver aquilo e abandonar o pecado. Por isso, a segunda característica daquele que é nascido de novo, a vida dele muda, a conduta dele muda, ele não vive mais no pecado. O verdadeiro nascido de novo, quando ele peca, ele tem que ficar mal por causa do pecado que cometeu e mudar. Falou, não, isso não é para mim, tô fora. Agora, cristão aí que tem pecado de estimação. Quando fala cristão, não é só mesmo. Às vezes tem pessoas à frente, líder, até pastor, com pecado de estimação. Fala, é que pode, meu filho? O verdadeiro cristão, o verdadeiro, ele não consegue viver na prática do pecado.
a sua vida, a conduta tem que mudar. Não estão entendendo? Sua vida muda. Você toma um rumo diferente. Por isso que é chamado de se converteu. Você estava indo para um caminho, agora você está em outro. Você se converteu. Mas tem gente que só troca o culto, a missa pelo culto, o padre pelo pastor, a igreja católica pela igreja evangélica, mas o resto da vida continua igual. Fala os mesmos palavrão, comete os mesmos pecados, fala as mesmas piadas sujas, impuras. Está tudo bem. Mas não está não, filho. Precisa nascer de novo. Vamos voltar, vamos seguir. Terceira característica daqueles que são nascidos de novo, ainda aí em 1 João, mas agora o capítulo 5 diz assim, 1 João capítulo 5, o versículo 4: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe que o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. O mundo tem um padrão de vida, um padrão de conduta, mas diz que aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, ele vence. Ele pode ser o único remando contra, o único diferente. Você já sentiu o único diferente em algum lugar? Eu me lembro quando eu me converti. Quando me converti, eu tinha a idade do meu filho praticamente, 12 para 13 anos. E eu era daqueles na escola que sentava lá no fundo, fazia bagunça e não fazia lição. E eu me lembro que a minha conversão foi do final do ano para o início do ano, e na mudança do ano letivo. No ano seguinte eu estava sentando na frente, fazendo lição, todo mundo olhou para o que aconteceu. Eu tinha uma experiência com Deus. A vida mudou tanto que começou as coisas do passado quererem vir. Eu comecei a levar a Bíblia para a igreja, fui pedir para a vice-diretora, comecei a fazer célula na hora do intervalo na escola. Meninas chegavam para mim para eu querer, na linguagem do Brasil, ficar com ela, na linguagem de Portugal, curtir. E eu falava não. E outras falavam na minha cara: você não é homem, não? Eu falei: sou. Porque aquele que é nascido, ainda que seja contra tudo e todos, eu me posiciono. Eu me lembro quando eu comecei a fazer célula na escola, chegamos a reunir até 40 adolescentes dentro da sala para fazer em 20 minutos uma célula. E eu passava, durante a aula, eu passava em todas as salas de aula convidando. Falei: olha, no horário do intervalo eu vou estar na sala tal. Se você tem alguma necessidade, eu estou lá para orar por você. Vou falar uma palavra de Deus para você. Adolescente, maluco. Eu tinha até cabelo naquela época. Engraçado que eu convidei alguns crentes para ir comigo. Alguns crentes não foram. Crente meia boca, não se converteu não, porque eles não queriam que ninguém da escola soubesse que eles eram crentes, que assim eles podiam ficar à vontade para fazer o que eles faziam. Mas amém, isso é eles e Deus. O fato é que aquele que é nascido de novo, ainda que tenha o sistema do mundo, o padrão do mundo, ele vence, ele vai contra, e ele está tranquilo. Mas você é o único diferente, não tem problema. Eu sou nascido de Deus, o meu padrão não é desse mundo, meu padrão é o celestial. Eu não sou dessa terra, eu sou peregrino nessa terra. A minha morada é celestial, o meu reino é celestial. Esse é verdadeiramente o nascido de novo. Quantos estão entendendo? Amém? Aleluia. Quarta característica daquele que é nascido de Deus, ali em 1 João, no capítulo 4, agora, volta um bocadinho. 1 João no capítulo 4, olha só o que diz o versículo 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabe, o apóstolo João aqui, ele coloca, olha, aquele que nasce de Deus, ele ama. Ele ama o próximo. Tem gente mais difícil de amar, sim ou não? Ou tem gente que parece impossível. Tem gente que fala: Senhor, leva ele, Senhor. Tem gente que é difícil de amar. Mas se a pessoa é nascida de novo, nascida de Deus, ela ama. Ela ama.
Sabe que uma coisa que eu acho fantástica em Jesus, que Jesus ele veio para trazer um upgrade. Porque nos 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos é: ame ao teu próximo como a... Mas Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. É muito mais do que você amar o próximo como a ti mesmo. Porque tem gente que nem se ama. Tem gente que não se ama, fuma até parecendo uma chaminé, porque não se ama, não ama o seu corpo. Tem pessoa que não se ama. Como é que ela vai amar o próximo? Então Jesus falou: não, você não vai amar como a ti mesmo, você vai amar assim como eu vos amei. Deixa eu te fazer uma pergunta: como que é o amor de Jesus por nós? É amor de ficar lindo, meu amorzinho, carinho. É o amor sacrificial. É o amor que dá a vida pelo outro. Jesus veio para viver em função de nós. Esse foi o amor de Jesus por nós. E ele disse: amem uns aos outros assim como eu vos amei. Será que fica pela vida do seu irmão? Ama ele. Ah, mas eu tenho vontade de matar ele. Então morre por ele. Ama da mesma forma como eu te amei. Quantos estão entendendo? Só consegue quem é nascido de Deus, quem é nascido de novo, porque tem esse Espírito dentro dele. Fala: Senhor, na minha força natural eu não consigo, mas o teu Espírito está em mim, porque eu nasci no Espírito. O teu Espírito me capacita a amar essa pessoa, por mais difícil que ela seja. Vai ser um amor sacrificial. Ainda que ela me fira, eu vou amá-la, eu vou servi-la, eu vou ajudá-la. Quando estão entendendo? Esse é aquele que é nascido de novo. Quinta característica daquele que é nascido de novo, está aí também em 1 João capítulo 5, diz assim o versículo 18. 1 João 5,18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, porque ele foi justificado. Por mais que ele peque, ele não está no pecado, porque ele foi justificado. Aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de Deus, o protege, e o maligno não o atinge. Olha só como o mesmo texto, mas agora na revista atualizada, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Se você nasceu de novo, você foi justificado pelo sangue de Jesus, você crê nisso, amém? O diabo não pode tocar, a não ser que você dê brecha. Ah, o diabo está mexendo na minha vida. A culpa é sua, você deu lugar. Ah, o diabo está fazendo de gato e sapato a vida da minha família, dos meus filhos. Fecha a brecha, irmão, porque o diabo só toca se você der espaço. A não ser que você não nasceu de novo. Entrega sua vida para Jesus, porque aquele que é nascido de novo, o diabo não pode tocar. Se ele está tocando, ou você está dando espaço, ou você precisa nascer de novo, porque aquele que é nascido de novo, o diabo não pode tocar. Ele pode ficar do seu lado rugindo para querer pôr medo em você. Você pode olhar nos olhos dele e falar: cai fora. Aqui não. Eu sou nascido de Deus, não vou te dar lugar. Saia. E ele tem que sair. Quantos estão entendendo? Sabe uma coisa que é fantástica? É que quando nós nos convertemos, nós entramos numa batalha, mas é uma batalha que o nosso inimigo ele não pode nos tocar. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E o diabo, por saber que ele já é mais do que derrotado, enquanto nós somos mais que vencedores, ele sabe que não nos pode tocar. Ele faz de tudo, ele vai fazer de tudo para pôr medo na vida do crente. Porque tem muito crente que não sabe disso. Ele acha que o diabo fica tocando nele toda hora. Fala: filho, se você nasceu de novo, o diabo não pode trocar. Ah, mas ele está se levando. Porque o diabo ele pode usar pessoas à sua volta. Até falamos sobre isso. A gente foi na célula, não foi? Compartilhamos isso na célula. O diabo não pode tocar, mas ele, se tiver pessoas à sua volta que não nasceram de novo, não entregaram a vida para Jesus, o diabo pode usar eles de fantoche. Rapaz, o diabo está
Falei, ok, mas ele não vai me atingir não. Estou aqui, firme e forte. Ele não pode me tocar. E se eu resistir, tem que fugir. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Você crê nisso? Amém? Como diria o Thales Roberto, eu sou blindado. Porque realmente, se você nasceu de novo, se você não der lugar para o diabo, ele não pode te tocar. Ele pode ficar rugindo na sua orelha. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, porque ele não é leão, é como leão. Ele fica imitando o leão, como leão, procurando a quem devorar. Mas é interessante que a Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem. Então que você possa imaginar isso. Você está aqui, tem anjos ao seu redor te guardando, e o diabo ao derredor procurando espaço. Mas se você não der lugar, ele não pode tocar, porque você é nascido de Deus. Você crê nisso? Amém? Aleluia, glória a Deus. Sexta e última característica daquele que é nascido de novo. Abra sua Bíblia ali em Lucas capítulo 19. São 6 características. A primeira é que aquele que é nascido de novo é guiado pelo Espírito. A segunda característica é que aquele que é nascido de novo, ele tem uma mudança de vida na sua conduta. A terceira é que aquele que é nascido de novo, ele vence o mundo. Quarta, aquele que nasceu de novo, ele ama o próximo. Quinto, aquele que nasceu de novo, o maligno não toca. E sexto, aquele que é nascido de novo se torna uma pessoa generosa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa generosa? Existem muitas passagens bíblicas que mostram isso, mas eu quero ler uma. Lucas capítulo 19. Abra lá sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Tiveram várias pessoas que tiveram uma experiência com Jesus, de salvação, de novo nascimento, e se tornaram pessoas generosas. Daquela mulher que derramou aquele vidro de óleo aos pés de Jesus, que aquele vidro de óleo valia cerca de 1 ano de salário. Teve mulheres que se converteram, que a Bíblia diz que eram mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Mas eu quero falar desse aqui. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Jesus era pidão, né? Aleluia. Vou ficar na sua casa hoje. Aleluia. Versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, olha o que esse homem fez. Ele teve uma experiência com Jesus a tal ponto que ele disse assim: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse, sabe o que Jesus disse para ele? Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Era um homem rico, um homem que ele era responsável por recolher os impostos, e que com certeza extorquiu muitos a pagarem mais do que o que devia. Que ele falou: e se alguém eu extorquir? E ficou rico às custas de dinheiro injusto. Ele teve uma experiência com Jesus a tal ponto que ele se tornou generoso. Senhor, tudo que eu tenho, metade, eu vou dar aos pobres. E se alguém eu extorquir, eu vou devolver 4 vezes mais.
Jesus olha e fala: olha que menino generoso. Jesus não falou isso. Hoje é hoje de salvação nessa casa. Porque aquele que é salvo, aquele que nasce de novo, ele se apega das riquezas e se torna uma pessoa generosa. Não é só generosa na obra de Deus, também generosa na obra de Deus, mas generosa com os irmãos, generosas até com pessoas que não conhecem. Um dia, achei fantástico com um pastor. O filho dele perguntou: pai, me explica o que é a graça de Deus. Ele falou: a graça é um favor imerecido de Deus, algo que Deus nos dá de uma forma assim. Mas como isso? E eles estavam na autoestrada. Filho, você vai entender. Na hora ele passou na portagem, no guichê com a pessoa, e disse assim: olha, eu quero pagar minha portagem e a portagem no carro de trás. E foi. Mas pai, o senhor não conhece a pessoa que está atrás. Isso é graça. Ela nem sabe quem pagou para ela, mas alguém pagou para ela, foi generoso com ela, e ela desfrutou de algo. Aquele que é nascido de novo, ele é generoso. Ele não precisa nem se preocupar para quem que é. Aquele que é nascido de novo, ele é tão generoso que ele não se apega às coisas, que ele é generoso quando é preciso. Está aqui, ó. Nós vamos a compartilhar um bocado disso na célula nessa quinta-feira, porque aquele que é nascido de Deus, ele se torna generoso. O contrário disso, sabe o que é? Avarento, mão fechada. E tem pessoas que até gostam de ser generoso com as pessoas para tirar uma foto. Ai, tô aqui, ó, para se autopromover. Deixa eu fazer a pergunta: você já foi generoso com pessoas que nem você avisou para ela que você foi? Um dia eu peguei um carro emprestado. Já dirigi muito carro emprestado, aleluia. Eu peguei esse carro emprestado, foi no Brasil, e o carro estava faltando umas peças. E a pessoa que me emprestou, pensa numa pessoa que não liga para carro, extremamente distraída com o carro. Eu fui numa loja de autopeças, comprei todas as peças que estavam faltando e mandei colocar. Acho que ela não reparou que estava com a peça, só para você ter uma ideia. Eu também não contei. Falei: não, essa aí eu vou deixar para a glória. Ser generoso não importa, eu não preciso receber a recompensa da pessoa de falar: olha, obrigado. Eu falei: não, eu fiz por amor à pessoa e por amor ao Senhor, porque aquele que é nascido de novo, ele é generoso. Não vai andar no meu carro, não, senão vai partir meu carro. Irmão, leva. Esse carro não é meu, não, esse carro é do Senhor. Pode ir. Mas aquele que é nascido de novo, ele é generoso. Tem pessoa que fala que é nascido de novo, deixa eu te falar, ela não consegue dar 10% para Deus, que é o dízimo. Deixa eu te falar, aquele que é nascido de novo, ele tem vontade de dar tudo. Não sei se você já teve essa sensação. Eu me lembro quando nós compramos o espaço da igreja lá no Brasil, e eu falei para Deus: Deus, eu não tenho dinheiro, eu era adolescente. O que adolescente tem? Não tem nada. Eu só trabalhava, recebia um bocado, mas não tinha bens, não tinha carro, não tinha casa, não tinha nada. Tinha só uma guitarra que eu dei. Eu falei: Deus, o que mais que eu posso dar para poder contribuir na sua obra? Eu dei 3 vezes o salário inteiro. Aquele que é nascido de novo, ele se torna generoso, porque ele teve uma experiência com Jesus a tal ponto que isso perde o valor. Falou: o quê? Não, está aqui, ó. É para a obra de Deus, é para o irmão da igreja. Está aqui, meu irmão. Ó, como você está entendendo? Aquele que é nascido de novo, ele se torna generoso. Generoso para Jesus. Aquela mulher que entrou na casa do fariseu e derramou um óleo aos pés de Jesus, um óleo que valia 1 ano de salário. Pensa aí, quanto que é 1 ano de salário seu? Para alguns é pouco, outros pode ser bastante. Valia 1 ano de salário. Sabe quem que achou ruim? Judas. Que absurdo, dá isso tudo. O pastor Luiz está aqui, teve conosco na nossa inauguração. Não sei se você sabe, eu vou te contar. Ele não fica divulgando essas coisas. Quando nós compramos o prédio da igreja, a nossa sede lá, que ainda era só a primeira, muitas pessoas deram carro,
mulheres deram frigorífico, pessoas deram apartamentos. O pastor Luiz, ele deu a casa dele, com tudo que tinha dentro, até as roupas. Ele saiu só com a roupa do corpo. Tudo, ele saiu com a roupa do corpo. Meia, cueca, ficou tudo, garfo, escova de dente. Não iam usar, né? Mas ficou tudo, porque aquele que é nascido de novo, ele é generoso para o Senhor, para a obra do Senhor, para os irmãos, para quem for preciso. Quantos estão entendendo? Aquele que é nascido de novo, ele se torna generoso. Sabe, eu quero dar essa palavra para o seu coração, porque Jesus, ele nunca disse que nós devemos juntar multidões, apesar que elas podem vir, aleluia. Ele disse para nós fazermos discípulos. E só dá para fazer discípulo com quem é nascido de novo. Tinha muita pessoa que ia ter com Jesus só para comer pão, comer peixe, ver milagre, receber milagre. Mas muitos não nasceram de novo. Os que nasceram de novo se tornaram discípulos. Os que nasceram de novo, eles não entregavam parte da sua vida, eles entregaram tudo da sua vida. Muitos dos discípulos que se tornaram os apóstolos, eles abandonaram as suas carreiras pela causa de Cristo. Esses nasceram de novo. Aquele que é nascido de novo, ele tem a sua vida entregue para Jesus. Como nós falamos, ele é guiado pelo Espírito. E essa última característica, ele se torna generoso. Deixa eu te perguntar, você se considera uma pessoa generosa? Generosa para os irmãos, generosa para a sua família. Porque tem marido que é assim, ó, com a mulher, ó. E tem mulher que às vezes é a mulher que gera o dinheiro, que é assim com o marido também. Tem gente que é assim, ó, para a família, para os irmãos, para a igreja, para a obra de Deus. Sabe, uma pessoa que realmente nasceu de novo, ela se torna generosa. É algo natural. É algo que, olha, está aí, Senhor. Quantos estão entendendo? Nós queremos ser uma igreja de verdadeiros discípulos de Jesus. Nós não queremos juntar multidões. Elas vão vir. Mas o que nós queremos é fazer discípulos. Queremos ser pessoas que verdadeiramente nasceram de novo, que são guiadas pelo Espírito, que vence o maligno, que vence o mundo, que são generosas, que amam o próximo, porque o nascido de Deus, ele ama. Queria que você ficasse de pé no seu lugar.